Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios aqui da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Pode procurar www.guarulhosweb.com.br. Isso mesmo, lá nesse site, dá uma olhada no site aí, ó. Já na primeira página você encontra as informações mais atualizadas e também todas as entrevistas que nós fizemos essa semana aqui. Fantástico, essa semana, muita audiência, tivemos de segunda tivemos Eli Correia, terça-feira tivemos o Martelo e o Neftades, quarta-feira tivemos aqui Carlos Roberto e Wagner Freitas, ontem tivemos o Guti e hoje temos mais um pré-candidato a prefeito aqui de grande peso. Mas eu também quero falar sobre a MXT Shop. Olha, você quer comprar com facilidade, olha, na sua casa você entra nesse site aí, ó, www.mxtshop.com.br e você vai ter a felicidade de comprar com menor preço e você ainda vai estar ajudando a preservar esse espaço democrático que é aqui na nossa casa. Também daqui a pouco vamos falar sobre uma grande festa que vai acontecer na ACE Guarulhos, ali na Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Mas antes disso, vamos dar boa noite para o nosso convidado. Sérgio, já estamos aí na internet, já estamos aqui, transmissão ao vivo via Facebook e o nosso grande convidado de hoje não é nada mais, não é nada menos do que o ex-prefeito e pré-candidato a prefeito pelo PV, Jovino Cândido. Boa noite, Jovino. Boa noite, Roberto. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Aliás, em primeira mão, ele acabou essa semana dando uma entrevista para mim, dizendo que estava desistindo da candidatura a prefeito pelo Partido Verde. Então, nesse momento, com um tempo até maior, ele vai... Acho que seria bom começar por aí, né? Jovino, obrigado por você ter dado aquela exclusiva lá para nós e um tempo maior para você explicar como é que você chegou nessa decisão. Eu agradeço, Roberto, mais uma vez e penso que não poderia ser diferente até pelas suas responsabilidades à frente do jornalismo aqui na nossa cidade, tanto pela televisão, né, escrito, falado. Então, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Eu, Roberto, nos últimos tempos, penso que nos últimos 2 anos, trabalhamos bastante para ajudarmos na reconstrução do Partido Verde, né? Revisando o projeto dos verdes na nossa cidade, com muitas dificuldades. Tivemos a oportunidade de percorrermos o nosso município visitando, através das candidaturas, através dos filiados, dos simpatizantes, eleitores amigos, enfim, pudemos realmente diagnosticarmos com muita responsabilidade o que se pensa hoje da nossa cidade. Ao mesmo tempo, consultando os meus familiares nos últimos dias, minha mãe, irmãs, minha família direta, a minha esposa, meus 3 filhos, enfim, e outros familiares, mais amigos, etc, etc. Chegamos à conclusão, realmente eu perdi pela maioria, não é? Por conta da questão saúde, o fator saúde, foi um ponto realmente que nos levaram, ou que os levaram a uma decisão de pedirem para que eu não disputasse a prefeitura de Guarulhos nesse ano, não é? Porque passei por 2 cirurgias, isso há cerca de 2 anos, depois agora há 2 semanas fui para uma cirurgia no joelho, por conta do rompimento do menisco, estou em recuperação e tenho uma 4ª cirurgia mais forte a fazer agora nos próximos dias. Mas não só a questão saúde, não é? A questão financeira também pesa muito,
Porque teremos uma eleição extremamente diferenciada esse ano, extremamente diferente de todas as demais eleições. As eleições municipais servirão de laboratório. Nós seremos cobaia, de certa forma, a uma experiência realmente que o Congresso Nacional resolveu colocar em prática, com algumas perfeições e com muitas imperfeições ainda na disputa eleitoral, lamentavelmente, por falta de coragem política, penso eu, do Congresso Nacional de revisar, de fato, a lei dos partidos políticos, a lei eleitoral, enfim, e praticarmos realmente um outro momento para o nosso Brasil num sistema que está falido. O sistema político eleitoral brasileiro, ele está falido há muito tempo, apodreceu na minha ótica. Então, por conta disso, o fator saúde, a questão financeira realmente, porque trabalhamos muito para nos organizarmos em relação a disputarmos uma eleição com dignidade e não conseguirmos. Então, por conta disso, o partido realmente deveria ter comunicado essa semana, mas por razões da natureza de um colegiado que precisa e deve se reunir e não chegar a uma conclusão ainda, nós deveremos ter essa reunião amanhã, mais uma das reuniões plenárias do Partido Verde, que deverá estar definindo a sorte dos verdes em relação à disputa deste ano. Mas realmente eu dei um furo. Deu um furo para o meu amigo Roberto Samuel, comunicando da minha decisão pessoal. Você entendeu? Por conta dos familiares, dos amigos, e, enfim, isso foi eu penso que foi uma decisão consciente. Mas estou à disposição do projeto do partido. Se eles desejarem que o Jovino dispute as eleições como vice, disputarei. Minha pergunta é a seguinte, mas antes disso eu quero agradecer a Elaine, o Kevin, Ivana, a Maria José, o Diego Pimenta, a Filomena Ganância, o Marcos Alves Gordinho, lá do PMDB, a Priscila Andrade, todos já nos acompanhando aqui via Facebook, via também na TV Guarulhos. Todo mundo, Jovino, entende e sem rasgação de seda, sabe que você é um excelente nome para ficar fora dessa disputa à prefeitura. E seu nome é disputado para servir-se em várias chapas. Qual é a chapa que você não aceitaria servir-se de jeito nenhum? Olha, Roberto, eu penso que falar de coração, né, eu teria algumas dificuldades de participar de uma chapa hoje do Wagner Freitas, que me desculpe, viu, Wagner? Nada contra, mas o projeto do Wagner realmente foi muito estranho. Ele poderia hoje figurar como uma terceira via, naturalmente, hoje, nas disputas municipais, mas o Wagner realmente ele foi capturado pelo PT, já no segundo turno. Ele fez uma campanha no primeiro turno, na minha opinião, desculpe, viu, Wagner? Já cumprindo missão, segundo turno continuou com o PT e depois é secretário de Esporte e Turismo, com todo o respeito, o Wagner, ajudando a destruir a Secretaria de Esporte e Turismo. E agora o Wagner, ele continua, ele não saiu da cadeira, né? Ele, na verdade, ele colocou uma outra pessoa que está sentado lá, mas ele continua mandando, ele está no governo, né? Então, e estranhamente, dizem que o Wagner será candidato a prefeito. Então, eu não reconheço esse projeto. Outro projeto é do Guti. Eu, sinceramente, por tudo que aconteceu, o meu coração pessoal não pede, né? Agora, é o partido que vai decidir. Jorge Wilson, uma outra candidatura que vários amigos, inclusive hoje estivemos, nos reunimos, não é? Onde, mais uma vez, o Jorge Wilson, ele deseja essa parceria, mas é um projeto que também eu tenho algumas, pessoalmente, eu tenho algumas restrições. Mas o partido pensa diferente. Eu observo que internamente tem pessoas que pensam diferente. O projeto do Eli, eu estou extremamente preocupado, Roberto. Por quê? Porque eu penso que o Eli Correia, ele deveria separar
a família Almeida do candidato Eli Correia. Você está entendendo? Porque na linguagem popular, ele virou um grande telhado, né? Representa um grande telhado de vidro, você está entendendo? Então, fácil de ser destruído, aquela coisa toda. Por quê? O que eu estou avaliando do lado de fora é que o comando da campanha do Eli está perdido. As últimas 4 ações que eu observei nas últimas semanas, eles erraram as 4. Por quê? Porque o coordenador, ou sei lá, quem está orientando a campanha do Eli, está com sangue na boca. Você está entendendo? Então eu penso que o Eli, para ter sucesso, ele precisaria separar, né, a família do candidato Eli. Você compreendeu? Seria melhor para ele, porque está muito estranho. Como é que a cidade inteira, quando eu falo a cidade, são os políticos. O mundo político da cidade sabe que quem trata do candidato Eli é a esposa. Agora a esposa, ela virou um alvo, né? Fácil. Porque a verdade absoluta é que a família tem cerca de 150 milhões, não é? do tal do Rodoanel. Receberam 30 milhões, está essa guerra toda aí, lamentável, não souberam desatar esse nó, e eu penso que isso prejudica demais a candidatura do Eli. Então é preciso ter responsabilidade, né? Já não basta a tese de que é forasteiro, que não mora na cidade, etc, etc, mas é um menino bom, mas eu não o conheço pessoalmente, não é? O partido já esteve com a candidatura Eli por mais de uma vez. Você compreendeu? Institucionalmente falando. Agora, eu não conheço pessoalmente o candidato Eli. Eu não sei se é por conta de um dos que comanda a campanha do Eli, que está enciumado, tem ciúmes e faz campanha com sangue na boca, e é o candidato que já esteve naturalmente com o Carlos Roberto, né? Já esteve com o Guti, tentou me capturar, depois martelo uma vez, 2 vezes, aí depois saiu do martelo, quer dizer, ele me levou ao candidato Martelo. Eu tenho uma relação pessoal com os Martelo de mais de 15 anos, amizade, porque eles me ajudaram de fato, tanto o pai como o Miguel, é amizade. Agora temos encrencas na política. Nós pensamos diferente, não somos iguais em relação a como se pratica a política, etc, etc, mas somos amigos. Agora, um amigo me leva ao candidato Martelo, de repente desapareceu, aí aparece com o candidato Eli e está fazendo campanha com ódio, absolutamente com ódio, sangue na boca, fazendo campanha com fígado, você está entendendo? Isso é muito perigoso. Então eu espero que o Eli, ele realmente perceba a tempo que é preciso separar a família Almeida do candidato Eli. O candidato Carlos Alberto, nós já tivemos longas histórias, né? Já contei aqui. Está entendendo? Desde 2012, nós tentamos construir um projeto com o Carlos Roberto, para ele ser de fato, já que ele sonha com aquela musiquinha, mamãe, eu quero ser prefeito, você está entendendo? Nós tentamos construir um projeto para ele ser o prefeito da cidade. Mas o que acontece? Estranhamente, não é? Ele mudou totalmente, penso eu, a estratégia dele. Não é? Aí tirou férias novamente, e agora diz que é candidato a prefeito. Você está entendendo? Está conversando, está trazendo propostas também. Trouxe propostas para o Partido Verde, você compreendeu? Agora, eu não tive nenhuma conversa pessoal também com o Carlos Roberto. Você compreendeu? O único candidato que eu já disse aqui, né, que falou comigo mais de uma vez e falou com o institucional, com o partido, foi a candidatura do PSD do Fausto Miguel Martelo, tá certo? Agora, o que o partido decidirá? Nós começaremos realmente a termos uma ideia realmente dessa decisão a partir de amanhã, nesta reunião que acontecerá, né, das 9 até umas 2 horas da tarde. Bom, até o final do programa, vamos ver se ele fala em primeira mão. De repente ele fala para nós aqui, para essa grande audiência que temos aqui. Mas vamos deixar isso para o final, né? Vamos deixar a expectativa. O presidente da SER já está por aqui. Ele vai falar no final do programa, vai convidar vocês para uma grande festa
Julina, que vai ter amanhã. Então, no final do programa, o William Panek. Jovino, como eu já previ aqui, ó, muitas e muitas perguntas aqui já aparecendo aqui na nossa timeline. O Diego Pimenta, ele dá uma pimentada. E os muros, ele diz que você pintou, volta Jovino, você irá pagar ou a sua equipe? Olha, Roberto, é uma iniciativa de simpatizantes do candidato, do Jovino, né? Foi uma surpresa para o Jovino, pessoalmente, essa ação. É uma ação anarquista, então nós precisamos procurar, né, quem realmente fez essa ação. Eu não sei, sinceramente. Para mim é uma honra, realmente. E, sinceramente, se quiserem continuar fazendo, façam, por favor. Isso é problema, não é, das autoridades aí, é um ato anarquista, portanto, eu penso que é preciso compreender dessa forma, mas um anarquismo realmente pela democracia, pela liberdade realmente de expressão, e eu adorei, sinceramente. Tá? O Diego também ele faz uma pergunta aqui, eu acho que seria interessante esclarecer essa questão, viu, Jovino? O Diego Pimenta, ele é jornalista, ele está em São Paulo, mas ele pergunta o seguinte: por que você segurou tanto a legenda, fazendo com que o Guti fosse para o PSB? O Guti inicialmente queria ser candidato a prefeito pelo PV. E a pergunta dele, também de uma forma apimentada, por que você segurou a legenda, fazendo com que o Guti fosse para o PSB? Então, olha só, meu querido jornalista, esqueci o nome. Diego Pimenta. Diego Pimenta. Presta atenção, Diego. A verdade dos fatos é uma só. O Guti, ele veio para o Partido Verde, não é, para se reeleger vereador. Imediatamente eleito vereador, ele pediu para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós concordamos, mas eu tomei a liberdade de revisar ou orientá-lo para que ele disputasse a cadeira do Congresso Nacional. E por quê, meu amigo Pimenta? Pela seguinte situação: o corte para chegar numa cadeira na Assembleia estaria em torno de 75 mil, e não errei. E o corte para a Câmara Federal estaria em torno de 50 a 60 mil, ok? E não erramos. Portanto, seria muito mais tranquilo para ele, em relação a cadeiras, disputar o Congresso Nacional, com mais uma situação muito positiva. Nós tínhamos uma leitura de que o Guti seria o único candidato da cidade, das oposições, a pleitear uma cadeira no Congresso Nacional, para o Congresso Nacional. Porque o Carlos Roberto estaria fora, não é? E nas oposições ele teria, quem sabe, Janete Pietá, o Eduardo Soutur, que isso aconteceu, e a candidatura do Márcio, que era uma candidatura com uma bandeira muito mais... Márcio Nakashima. Nakashima, uma bandeira que ela extrapolava as fronteiras de Guarulhos. Então, além disso, nós colocamos o Guti, não é, com bastante luz. Colocamos o Guti na juventude do Partido Verde do Estado de São Paulo, para que ele pudesse dobrar com duas outras candidaturas jovens, com chances reais de sair de Guarulhos com cerca de 50 mil votos, comprovadamente, mas o Guti, ele resolveu que o Jovino era um problema para ele, não é? O Guti resolveu que ele precisava pagar a história do Jovino, que ele não precisaria do Jovino, que ele não precisaria do Partido Verde. Sabe o que ele fez, Pimenta? Ele fez um acordo com o Lamé, não é? Que é um inimigo declarado, que eu nem sei porquê, porque ele é uma cria do PV. O Lamé começou na nossa escolinha dos Verdes em Guarulhos. Ele recebeu na primeira eleição de 2004 cerca de 2.500 votos
pelo Partido Verde. Esse foi o investimento que nós fizemos no Lamé. Aí ele saiu do PV, foi se eleger em outro partido, virou inimigo nosso. É um homem de governo, está no governo até hoje aí, comendo, bebendo, mamando, usufruindo, etc, etc. E o Guti, para afrontar o Jovino, tá? Para afrontar o Jovino e afrontar os verdes, ele resolveu fazer essa dobrada com o Lamec. E fora de Guarulhos, em vez dele construir com a juventude do Partido Verde, ele foi construir com a juventude de outros. Você está entendendo? Então fez tudo errado, poderia estar deputado federal. Agora, o mais grave é terminar as eleições, Pimenta. O que ele fez? Ele começou a conspirar para tomar o Partido Verde de Guarulhos, como se o Partido Verde de Guarulhos tivesse dono. Então ele queria ser o dono. Isso o Eduardo Sotur tentou, a Silvana tentou, o Paulo Capivara tentaram. Pergunte para ele, Pimenta, o que aconteceu com eles. Você está entendendo? Então, como o Guti é uma criança, né? Uma criança mimada pelo delegado Costa, que é o seu paizinho, você está entendendo? Ele achava que ele poderia simplesmente tomar o Partido Verde e começou a conspirar. Jogou prefeitos do partido contra o Jovino, jogou deputados federais do partido contra o Jovino, deputados estaduais do partido contra o Jovino, a cúpula estadual do partido, alguns aderiram a esse tipo de comportamento do Guti, até o Pena, que é o presidente nacional, eles foram atrás. Você está entendendo? Porque eu sou o delegado Costa, e aqui está o meu filho, o Guti, senhor Pena. Mas o Pena é meu amigo. A par das nossas disputas legítimas políticas, o Pena é meu amigo, Pimenta. Você compreendeu? Então o Pena disse para o Costa, o delegado, e o Guti, a criança, o seguinte: olha, resolva lá com o Jovino, porque, poxa vida, aquilo lá não está à venda, minha gente. Vá lá fazer política, disputar numa boa. O que fez o Guti? Começou a negociar com outros partidos. Foi atrás do PSDB. O jornalista bom como o Roberto sabe o que ele fez. Foi atrás de PPS, foi atrás não sei do que. Você está entendendo? Aí tentou, né? Começou a tentar negociar. Tanto é que o doutor Ricardo Rui me convidou para uma reunião, Pimenta, né? Para que eu concordasse, como se eu fosse dono do partido na cidade, Pimenta, não é? Que ele saísse com mandato, devendo no partido. Devendo, porque ele não honrou seus compromissozinhos com o partido. Ele tem uma continha lá para acertar. Eu disse para o doutor Ricardo Rui: doutor Ricardo, peça para a criança ir lá na professora Paula e acertar a continha dele, resolva lá, você tá entendendo? Ele fica lá no partido, você está entendendo? Vamos construindo junto, quem sabe esse desejo de ser prefeito, não é? Aconteça ainda agora. Eu acho que está um pouco longe, pode ser 2020, você compreendeu, Pimenta? Mas o mais importante é que ele continuou conspirando. Aí eu fui obrigado, não é? Numa entrevista pública, não queria fazer isso, chamei ele de criança, aí ele foi na justiça, contratou uma banca de advogado, Pimenta, gastou uma fortuna, que diz que é uns 700 mil que eles gastaram lá, tá certo? Não é? Mentindo, como ele mentiu para sair do PSDB, tá certo? Dizendo que, olha, porque o Jovino é um cara do mal, me chamou de criança, está entendendo? Mas eu chamei de criança, eu não disse que ele tinha que tomar mamadeira, chupar chupetinha, você está entendendo? Eu só disse que ele teria que ter comportamento e respeitar a história do Jovino, viu, Pimenta? Então, ninguém atrapalhou o projeto do Guti, ele se atrapalhou sozinho e agora a justiça deu uma resposta. Espero que ele continue gastando o dinheirinho dele em Brasília, mas passe lá na rua São Domingos, 242, para pagar o que nos deve. Perfeito. Agradecer aqui o Marcos Vinícius Fernandes, dizendo assim, não existe dono no PV. Verdade, né? Não existe dono lá. Não existe mesmo.
Ele está ironizando Pimenta ou é impressão minha? A Maria Aquiles. Não, absolutamente. Não. Pimenta, um abraço, fica com Deus, luz no seu coração, paz e amor, o amor em paz. E como o próprio Diego Pimenta fala, pimenta nos olhos dos outros, né? Aliás, é um blog que ele tem. Meu amigo Pimenta, um abraço para você. A Lucinha Ramiro nos acompanhando, a Maria Gorete de Araújo. Jovino, teve algum convite para serviço? Ele já falou aqui que ele teve vários convites. 7 convites. A Maria Gorete de Araújo perguntando, você já respondeu Maria aqui Gorete, também. 7 convites nós recebemos. Bom, o André Felipe perguntou porque gostaria de perguntar ao Jovino porque ele impediu o Guti de sair prefeito. O Jovino já esclareceu essa questão aqui. Vamos passar já para a próxima questão aqui. Tem muita questão aqui levantada. Eu posso só por favor dizer assim, olha, por favor, se ele tivesse permanecido no PV, ele poderia ser o candidato a prefeito agora. Você vê como é que é? Mas falta experiência. Como é que, meu Deus do céu? Por quê? Por que fez isso conosco? Por quê? Criou tantas dificuldades para o partido. Para que isso? A política tem o seu tempo, Guti. Por favor, aprenda isso. Ô, Jovino, eu estou procurando aqui. O Sérgio me falou que o Valdomiro Ramos está nos fazendo uma pergunta, é isso? Eu não tô achando. Afirmou aqui o conhecimento dele com pena, que ele é prova disso. Bom, vamos procurar daqui a pouquinho. Com relação aqui, o Diego Pimenta, compreendi seu ponto de vista, Jovino, porém a moeda tem 2 lados. Com certeza, que eu saiba tem 2 lados, né? Não tem mais do que 2 lados, não. O senhor afirma que o Martelo também te convidou para ser vice. E hoje, ele, num programa de entrevista que eu também faço, né, hoje de manhã, ele mostrou-se muito simpático ao seu nome. Eu agradeço, Roberto, eu agradeço, Martelo, mesmo porque é aquilo que eu já falei tantas vezes, Roberto. A amizade é uma coisa, nós estamos falando da política, nós estamos falando de um projeto, não é, para disputar a prefeitura municipal, que passa pelos partidos. O Martelo é o candidato já escolhido pelo PSD. Ele foi para lá para isso. Eu era o candidato até quarta-feira, quando nos falamos, era o candidato a prefeito do Partido Verde. Mas pelas razões que já foram colocadas, estou à disposição do projeto para que, se algum candidato, se o PV resolver bancar, falar, Jovino, vai mesmo numa condição realmente debilitada a candidato a vice. E se um candidato a prefeito aceitar que o Jovino participe das eleições, mesmo comprometido fisicamente, porque eu não terei condições, talvez, perna, não é? Você imagina se eu terei perna para acompanhar o candidato 100%, mas pelo menos 50%, quem sabe, né? Eu posso fazer agendas mais focadas, as reuniões do candidato, está entendendo? Enfim, eu posso realmente ajudar, eu penso, com a minha experiência, com o nosso histórico eleitoral também. Então, com certeza, é um amigo, eu já falei várias vezes, o pai, tanto o pai como o filho, me ajudaram muito nesses últimos anos, me ajudaram demais. Campanha eleitoral, me ajudaram para ajudar outras famílias com doenças gravíssimas como câncer, pessoas que foram presas, que de repente eles ajudaram a pagar advogados. Enfim, eu tenho um carinho muito especial pelo Miguel, Fausto Miguel Martelo, e pelo seu Fausto, que eu considero como meu pai, né, que está aqui na terra agora, porque o meu já partiu. Você compreendeu? Agora, não vamos confundir as coisas. Quem deverá decidir os destinos do Jovino ao Partido Verde a partir de amanhã. Tá? Fala o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com Jovino Cândido da Silva. É rapidinho. Vamos lá, produção.
Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre, ó, audiência total essa semana e hoje não é diferente. Bom, quero dar boas-vindas aqui para o nosso amigo, presidente da ACE Guarulhos, Associação Comercial Empresarial de Guarulhos, o William Panek, porque ele traz uma informação importante para você, associado, e para os seus colaboradores. Do meu lado aqui, o William Panek, ele presidente da ACE. Obrigado por você ter vindo, William. Eu que agradeço, Roberto, mais esse espaço para divulgar a nossa querida quermesse. Queria aqui aproveitar para cumprimentar o nosso prefeito Joaquim Cândido, o meu amigo Zé Pauleira, que cada vez parece que o tempo não passa. Quero saber essa água que você está tomando, hein, Zé? Você parece que você não envelhece. Luizinho Franganello, que está aqui no estúdio. E aproveitar seu espaço para fazer um grande chamamento para o nosso amigo associado, empresário, microempreendedor, para comemorar os 53 anos da nossa querida entidade. Nós vamos fazer uma grande quermesse lá no Bom Clima, do lado da nossa entidade, que é sua entidade, onde vai ser o momento da gente se confraternizar, fazer um network, um conhecimento, né, Jovinho? Sim. Porque hoje a gente tem que se unir, não é verdade? A entidade, ela só existe por causa de você, associado. É um momento de você conhecer nossos produtos e conhecer tudo que nós podemos te oferecer. Então, essa quermesse vai ser da meio-dia às 22 horas, vai ter food truck, vai ter dupla sertaneja, vai ter comidas típicas e o mais importante, a sua presença, dos seus colaboradores e dos seus amigos. Essa festa é uma festa de vocês, é um momento que a Associação Comercial proporciona para vocês entenderem essa entidade que representa vocês. Tem uma série de produtos, né, como o nosso amigo Roberto Samuel descreve aqui nos intervalos, e a gente está aguardando vocês lá para fazer essa grande festa. Inclusive tem um vídeo aí sem som, né? Bom, não tem problema, depois você canta. Depois a gente...
Então, mais uma vez, muito Obrigado. obrigado. Não quero atrapalhar a entrevista, mas você foi sempre uma pessoa solista com a Associação Comercial. Eu tenho muita gratidão por você. Parabéns, Jovino. E queria deixar uma lembrança aqui, que todos aqui temos um processo eleitoral, que a civilidade ela seja o tom dessa campanha e que o eleitor tenha a lucidez de entender quem vai mudar a vida de vocês. Esse é o momento da gente mudar o rumo da nossa cidade, né, Jovino? Olha, muito obrigado a todos. E já que o presidente está aqui, né, ele vai acabar corroborando, que é o seguinte, que você que é empresário e ainda não é associado, dá um pulinho até lá, fala assim, ó, eu vi o Roberto falando que eu vou ganhar um brinde se eu me associar aqui. E o presidente está do meu lado aqui para corroborar isso daí. Então, você que ainda não é associado, vá até a CE, fala assim, ó, eu vi essa propaganda lá na Tribuna Livre e você vai nos ajudar e ainda vai ter uma série de produtos que vai ajudar muito o seu comércio. Certo, Panek? Muito obrigado e bom programa. Obrigado. Olha, fica um minutinho aqui que eu já vou falar para o Jovino, passar uma pergunta aqui para o Jovino. O Valdomiro Carlos Ramos, da nossa audiência, vê que a audiência é qualificada, hein? O professor fala assim, sou testemunha da amizade do Pena com o Jovino. Eu quero agradecer, Valdomiro, muito obrigado pelo seu testemunho. Um grande abraço. Tá certo. Vamos para o intervalo, rapidinho, uma coisinha rápida, só para o Panek. Não, pode sair, então, o Panek pode sair por aqui, pelo meu lado direito. O Tavinho, com todo o respeito ao programa, esse Jovino, o Decinho Pompeu chegou a ser cogitado como vice no Partido Verde. Como é que fica essa história do Decinho Pompeu, empresário aqui da cidade? Olha, Roberto, o Decinho, ele o ano passado, ele procurou o partido e se filiou ao partido, se colocando à disposição do projeto do Partido Verde, tá? Nós, inclusive, tomamos a liberdade de o convidá-lo para desenvolvermos um projeto juntos, ou seja, seria um prazer enorme pela história da família na cidade, que ele fosse o vice, digamos assim. Na época eu tomei essa liberdade, de assim, vamos juntos então, vamos construir esse projeto. Muito bem. O Decinho, o tempo foi passando, eu sei que ele disse para algumas pessoas pela cidade que eu o havia convidado a ser o vice, não é? Eu gostaria de esclarecer aqui, realmente, eu o convidei, não é? Mas tempos depois, agora, no fechamento desse prazo muito pequeno que todos nós temos, por conta da lei eleitoral, nós conversamos com o Decinho, tá? E o Decinho realmente disse que não teria realmente essa condição de disputar as eleições desse ano como vice do Partido Verde, não é? Ou do Jovino Cândido. E agora, ontem, para nossa surpresa, o Decinho ligou de Fortaleza para o Luiz Fanganiello, que coordena as eleições gerais no Partido Verde neste ano, e a professora Paula, e colocou a seguinte questão, que o Carlos Roberto o havia convidado para ser o vice, ou seja, convidou o Partido Verde desde que ele seja o indicado a vice, não é? E hoje, para nossa surpresa, o Decinho, né, ele foi postado aí no Guarulhos Web que a instituição, né, apoia essa iniciativa. Eu penso que a instituição não tomou nenhuma decisão ainda, né? A verdade dos fatos é essa. Agora, isso não quer dizer que amanhã o Decinho, o nome do Decinho, né, esse desejo do Carlos Roberto não seja debatido na nossa plenária amanhã, correto? Então, a verdade dos fatos é essa. O Decinho, ele foi convidado, sim, tá, por nós, para disputar as eleições com Jovino Cândido. Ele declinou desse projeto. E agora, a convite do Carlos Roberto, ele se colocou à disposição e diz que realmente toparia o projeto com o Carlos Roberto. Bom, agradecer ao pessoal que está nos acompanhando aqui, o Vlamir mandando um abraço para o Jovino e também para o nosso amigo Panek.
Me diz o seguinte, para ser vice de alguma chapa, quais são, o que você vai exigir desse prefeito? Quais são os projetos que você vai colocar como prioritários para que seja, se aceitar ser vice de alguém, quais são os seus projetos? Tem que ser assim, assim, assado. Quais seriam os principais projetos que o Jovino iria impor? Primeiramente, me permita, eu quero agradecer ao PANEC também por esse convite honroso para a festa amanhã, lá o Arraiá, né, da C. Muito obrigado mesmo, PANEC, que Deus continue iluminando os seus caminhos à frente dessa grande entidade de todos nós. Muito obrigado. Eu penso que o projeto ele é institucional, Roberto. Tá? Nós temos um programa de governo para a cidade que foi estudado a partir do momento que fizemos um diagnóstico, Roberto, dos últimos 16 anos do governo do PT, ou seja, esses últimos mais de 15 anos, na realidade, porque não completamos ainda os 16 anos, não é? Mas nós fizemos um diagnóstico completo. Como o Partido dos Trabalhadores usaram o nosso orçamento ao longo desse tempo, tá certo? Em todas as áreas, não é? A par disso, nós temos todo um diagnóstico de, infelizmente, de superfaturamento, denúncias, contratos mal feitos. É lamentável o que aconteceu também, é triste. Mas o mais importante é o programa. E esse programa, ele foi elaborado a partir realmente do desejo, não é, da sociedade guarulhense. Não é? Foi todo esse processo nos últimos 2 anos de visitas, de conversa, de reuniões com candidatos, com a sociedade guarulhense, nós elaboramos um programa de governo para a nossa cidade. Então é natural, o que será colocado na mesa a partir da decisão do partido, não é? Será o programa do governo. Aquele candidato que desejar realmente conversar conosco, que apresente o seu programa. Em aceitando, se fizermos o acordo, vamos juntar os 2 programas, reescrevermos, tá certo? E apresentarmos para a sociedade. E olha só isso aí. Olha que Valdomiro Carlos Ramos escreve aqui, Jovino. Obrigado pela audiência, professor. Martelo e Jovino é uma dupla que tem proposta para uma administração excelente para o município de Guarulhos, avalizado pelo Valdomiro Ramos. Bom, a realidade é que, com todo respeito, Roberto, o único candidato que veio com propostas, porque quando conversamos o ano passado, eu me despedi do Martelo, isso, né, a conversa foi por conta do nosso amigo alemão, tá certo? Que dizia à época que o Martelo seria a melhor opção para a nossa cidade, o melhor candidato para Guarulhos. Eu não conhecia ainda o candidato a prefeito Martelo, eu conhecia o Fausto Miguel Martelo, meu amigo, certo? Mas ele me apresentou, foi o alemão que me apresentou o candidato Fausto Miguel Martelo, tá certo? Disse, olha, ele me raptou, ele me sequestrou na porta da empresa dele, o alemão, e me levou para o Martelo. Não é? Então eu cheguei meio que surpreso e falei duro para o meu amigo Fausto Miguel Martelo. A despedida foi assim, olha, o dia que você tiver um projeto para a cidade de Guarulhos, você me chama para conversar. E foi o que o Martelo fez este ano, ao me convidar para uma nova reunião, não é? Onde, mais uma vez, desejando esse compartilhar de governo. Você está vendo? Um governo compartilhado para o futuro. Ou seja, não é para o Jovino ir lá, você entendeu? Simplesmente, sabe, como uma peça acessória. Não. O desejo do Martelo é que o Partido Verde vá com o seu programa, juntemos os programas, que o partido tenha realmente, né, uma frente de homens ou mulheres ocupando realmente cadeiras, sentando em cadeiras lá, e o Jovino Cândido que tem a sua cadeira também, porque eu preciso trabalhar.
A parte de ser velhinho, eu não posso ficar lá só ganhando o salário de vice-prefeito, não é? Naturalmente. Então o partido precisa estar no governo, não é? Então qualquer candidato que aceitar isso, que o partido vai sentar no governo, vai aceitar o seu programa, que o partido vai sentar no governo, e que o Jovino, como vice, se vencermos as eleições, terá o seu espaço também, você está entendendo? Para ajudá-lo, inclusive, para fazer a crítica por dentro. Isso é fundamental. Foi assim que nós fizemos com o meu grande professor, amigo, que Deus o tenha, professor Neftali, que, lamentavelmente, quando foi destruído o projeto por conta das denúncias, lamentavelmente, e mais de 12 mil funcionários públicos, né, passaram a não receber seus salários. Tragédias aconteceram, você sabe, Roberto. Assassinato do secretário da Fazenda na porta da sua casa, né? E outros. E depois assassinato de vereador. Né? Eu fui obrigado, depois de 2 meses conversando com o meu professor Neftali, dizer para ele, né? Depois da frase famosa dele, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Eu levantei, Roberto, e disse assim, professor, eu ajudei a contar a história até agora para que o senhor sentasse na cadeira. Agora eu vou lá para fora com uma barraca, e você sabe que eu coloquei uma barraca lá. Verdade. Ficou 187 dias e noite lá para descobrirmos a verdade. E o esquema caiu. E o professor partiu. Eu lamento. Você está entendendo? E não pense que o Jovino, mesmo velhinho, né, com o joelho só, torto, você está entendendo? Se Deus me abençoar e me permitir, se ajudarmos a vencer as eleições, hoje nem precisa de barraca. Com o seu celular aí, meu irmão, a gente derruba qualquer governo. Você está entendendo? Então não pense que o Jovino vai para lá para ficar lá ganhando salário, que o PV não vai participar. Entendeu? Nós vamos desejar realmente uma participação séria, porque nós vamos responder depois, constitucionalmente, pelas nossas omissões. Ivana Lopes da Silva. Roberto, ele disse que não era mais candidato a prefeito porque está com problema de saúde. E como ele pode vir a ser útil à cidade como vice com problemas de saúde? Bom, ele já explicou, mesmo com o joelho só, você vai para a luta, não é isso? Com fé em Deus, eu penso assim, eu não morri ainda, né? Eu estou vivo aqui. Espero que Deus ainda, mesmo com todos os pecados do mundo, me conceda mais alguns anos aí. Eu vou passar por uma outra cirurgia, é verdade. Mas, olha, muita gente já se salvaram depois de uma cirurgia, não é? Quem sabe eu me salve, né? Então, a ideia é assim, eu quero estar muito vivo para ajudar a nossa cidade, porque Guarulhos está pedindo socorro. Agradecer ao Fernando Noblecia Lemos, o professor de inglês. Obrigado, aí está nos acompanhando. O Paulo Belotti também nos acompanhando aqui. A Ivana, já falei. O Luiz Toninho, ele faz uma pergunta: quais os próximos passos da questão Guti? A questão Guti está na justiça, nada mais do que isso, né? Que Deus o ilumine. Maria Aquines, Roberto, ele vai disputar o cargo de vice e está com problema de saúde? Ele já explicou essa questão. O Odair Vilano, obrigado, tá assistindo o nosso programa, mandando um abraço para nós aqui, viu, Jovino? O Diego Pimenta dizendo que ele respeita muito o Partido Verde. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. O nosso presidente Fernando Treza, lembrando que nós também temos aqui nós temos um arraiá aqui, né? Depois ele me passou uma foto aqui, mas está muito pequena, Fernando. Eu não estou conseguindo assistir, dar uma lida aqui. Mas depois a gente passa aqui. O Daí Vilando, já falei, da Maria Aquiles. Por que todos que saem do PV viram inimigos? É a pergunta da Maria Aquiles. Só viram inimigos, Maria Aquiles, aqueles que não cumprem com o que foi combinado. É respeitar o estatuto, não é? Viu, Maria? Você ao se filiar num partido político, você aceita o seu estatuto e o seu programa. Tá? O programa vai estar em aberto sempre, mas é preciso respeitar. Tem 2 colunas, viu, Maria Aquiles?
a coluna dos direitos e a coluna dos deveres. O problema é que os nossos amigos, né? Geralmente eu aprendi a conhecer as pessoas no poder. Né? Deem poder às pessoas e elas se revelam. Então, nós elegemos 16 vereadores na história de Guarulhos. Todos eles, lamentavelmente, que Deus me perdoe por estar falando isso aqui, mas é verdade, eles resolveram só atender, olhar para a coluna dos direitos. Aquela dos deveres, entendeu? Aquilo que interessava para eles, tudo bem, mas é isso aí. Então, sai para fora, tirando depois, falando inverdades, mentiras, caluniando, porque é mais fácil assim, não é? Mas e aí? O tempo passa e a verdade não tem pressa. Eduardo Eguchi, boa noite, Roberto. Manda um abraço ao Jovino e desejo sorte a ele. Eduardo Eguchi mandando sorte para você. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. E olha só como a nossa audiência está qualificada, hein? Neftales está nos acompanhando, Neftales Filho, tá? O Neftales Filho. Um grande abraço, Neftales. Eu sei que você me odeia, mas eu espero que Deus ainda te ilumine o suficiente para você compreender, meu irmão, que não traiu o seu paizinho. Por conta do seu paizinho eu perdi casa, eu perdi dinheiro, eu perdi carro, eu perdi linha telefônica, quase que eu perdi minha família inteira, você compreendeu? Não é? Então, Nefinho, por favor, tira esse ódio do seu coração. Aliás, ele fala assim, ó. Por favor. Aliás, ele fala rapidamente aqui, ó. Manda ele responder sobre aquela reunião na casa do Luiz Roberto Mesquita que fez acordo com o Eloy. Mas já é uma coisa superada, né? Não teve acordo com o Eloy. Eu fui capturado pelo Eloy, pelo Luiz e pelo o bispo, não é? Foram os três que ficaram lá, tá certo? Tinham mais pessoas. Foi uma reunião que aconteceu, saíram as pessoas, aí ficaram. A casa era do Luiz Roberto, não é? O bispo ficou lá e o Eloy Pietá. O que o Eloy fez com a gravação? Ele entregou para a Rede Globo de televisão. Porque à época o Eloy, amigo, né? Eu tenho, a par do, né, considerar o Eloy, não é? Uma pessoa que ainda, né, ele vai rever alguns conceitos, você entendeu? Porque Deus é pai, viu, Eloy? Deus é pai, tá certo? Mas por conta aquele desejo seu pelo poder pelo poder, você que tinha todas as portas abertas no governo Jovino Cândido, e você sabe do que eu estou falando, né? Porque o presidente do partido foi o secretário da Educação do nosso governo. Vocês tiveram janelas e portas abertas, você está entendendo? Precisava fazer aquilo para vencer as eleições. Me entregaram para a Rede Globo, você está entendendo? Eu tive que mudar 7 vezes de casa, os meus filhos andavam em carro blindado, com 2 carros com metranca, não é, para proteger. Eu cheguei a sair para trabalhar dentro de porta-malas de carro, está vendo? Fui ameaçado muitas vezes, meus filhos, etc., por sequestro, etc, etc. Então foi muito sofrimento. Então não foi combinado, não. Eles gravaram aquilo ali e entregaram. Eu penso que foi um erro lamentável pelo poder, lamentavelmente. Quero agradecer o Jovino, 1 hora de Jovino aqui, agradecer ao meu amigo Zé Pauleira, grande Zé Pauleira, o Luizinho Fanganiello também nos acompanhando, o presidente da CE Guarulhos, o William Panek, agradecer a Filomena Ganança, o Guto Pompeu. O Guto, ele respondeu sua pergunta sim, viu, Guto? O Diego Pimenta aqui, a Ravena, Neftales, Eduardo Eguchi, o Marcelo Favato pergunta se ele vai ser, se ele apoiaria o Eloy no segundo turno. Jamais. O PT, pô, chega, né? Pelo amor de Deus, o PT já deu o que tinha que dar. E nós continuamos com o PT muitos anos aqui, Roberto, desculpe pelo tempo, porque as oposições, elas nunca foram sérias em Guarulhos, nunca foram sérias. E mais uma vez nós estamos prestando um desserviço, porque tem 2 candidaturas se degladiando, lamentavelmente, a do Eli e a do Martelo, fazendo bobagens
bobagens atrás de bobagem, e o Eloy deve estar se divertindo com isso. Parem com isso. Por favor, parem com isso. Vocês vão entregar mais 4 anos de Guarulhos para o Eloy Pietá. Que, com todo respeito, Eloy, por favor, para com isso. Né? Não dá mais para vocês. Obrigado, Jovino. Ó, dia 30 e dia 31 nós vamos fazer uma arraiá aqui da nossa TV, hein? Vai ser ali perto da Igreja São Geraldo, Vila Augusta, dia 30 e 31, das 11 horas às 23 horas. Semana que vem eu passo mais informações. Você não vai passar para nós se você já decidiu quem vai ser, se você vai ser vice de alguém, não está decidido não, né? Não, eu estou à disposição do partido. O partido que decide. Eu tenho minha preferência, naturalmente, viu, Roberto? Mas eu penso que vai ficar para uma outra hora, porque já esgotou o tempo aqui. Senão eu falaria para vocês agora. Você viu? Tá? Então, como não tem mais tempo, eu não vou falar minha preferência, porque de repente eu vou influenciar no resultado lá da plenária. Você está entendendo? Mas olha, quase que eu... Não tem mais tempo, deixa para depois. Quem sabe ele bate o martelo semana que vem. Gente, ó, você já curtiu a nossa página Tribuna Livre Roberto Samuel? Curta lá a nossa página, ajuda a gente a divulgar esse tempo. Tem reprise segunda-feira, das 13h30 às 14h30. E você também tem no Guarulhos Web, tem tudo que é lugar. Ó, apoie os nossos apoiadores, por favor. Um abraço e até o próximo programa.